Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora em São Januário. Vasco tropeça na sua última partida do primeiro turno no campeonato, 1-1 com o Ituano em São Januário. Um resultado que poderia ser pior que o empate. O Vasco conseguiu achar um gol ali no segundo tempo, numa falha ali do goleiro Felipe do Ituano. Então o Vasco empatou o jogo numa falha do Ituano. Lembrando que o Vasco não conseguiu fazer boas jogadas no jogo, não conseguiu criar, mais uma vez não teve meio campo, uma partida muito abaixo dos atacantes do Vasco, mais uma vez, do sistema ofensivo. A defesa hoje se comportou de forma normal, errou ali no primeiro tempo, num lance ali do Ituano, que saiu o gol. Então o Vasco termina o primeiro turno em baixa. Vasco que eu esperava que terminasse pelo menos com 35 pontos. Fez os 35 pontos no sufoco, empatando com o Ituano em casa, um resultado ruim. Hoje o Vasco era para ter vencido, mais uma vez jogou mal, de novo. As últimas partidas do Vasco foram muito abaixo. O Vasco vai precisar de reforços aí para posições cruciais, como a sua lateral esquerda, sua lateral direita. O Vasco não tem laterais confiáveis, o Vasco não tem um sistema ofensivo confiável, o Vasco tem um sistema defensivo confiável. O Vasco, até os seus volantes, ele tem um bom time. O Andrei e o Yuri dão conta do recado, mas a partir daí o Nenê já está com uma idade avançada, as pontas, o Gabriel Peck é muito ruim, muito fraco, muito novo ainda, erra muita jogada boba. O Figueiredo, que não jogou hoje, também não está pronto ainda. O Eric, que entrou hoje, muito fraco, não consegue suprir a necessidade do Vasco de buscar jogadas ofensivas incisivas. E o Raniel, que se aproveita, claro, ele é um oportunista ali de plantão, é um atacante oportunista, se aproveita de falhas de defesas e faz os gols que tem que fazer. Mas ele buscar realmente, ele conseguir por méritos, ele conseguir porque se movimentou, se desvencilhou da marcação, conseguiu uma jogada individual, é muito difícil ver o Raniel fazendo. Então o Vasco precisa de jogadores para o seu ataque, para o decorrer da Série B, senão nossa classificação para a Série A vai estar comprometida. O Vasco, que permaneceu com 7 pontos de diferença aí para o 5º colocado da competição, que é o que mais importa. Mais uma vez eu repito aqui, a Série B tem 4 campeões, a Série B não tem só um campeão, a Série B tem 4 clubes que vão para a Série A. Então esse é o objetivo do Vasco, ficar entre os 4. O Vasco consegue terminar o primeiro turno em uma pontuação boa, poderia ser melhor, bem melhor, mas é uma pontuação ainda boa, que se o Vasco repetir no segundo turno, o Vasco vai subir com tranquilidade entre os 4. Mais uma vez, 4 campeões na Série B, são os 4 classificados para a Série A. Não me importo com título, não faço questão de título de Série B, eu me importo em ver o Vasco no seu devido lugar, que é a Série A. A partida do Vasco hoje, como eu falei, muito abaixo, mais uma partida do Vasco muito abaixo. O Maurício Souza mandou a campo o Thiago Rodrigues, o Gabriel Dias, o Quinteiro, o Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, Yuri, Andrei Santos, Nenê, Gabriel Peck, Eric e Raniel. Essa equipe que começou o jogo, começou tentando fazer jogadas pelo meio, e é muito mais difícil fazer jogadas pelo meio do que pelas pontas, e esse foi um erro que o Maurício Souza não conseguiu corrigir ainda no primeiro tempo. O Vasco conseguiu 2 boas finalizações, uma na bola parada do Nenê, que bateu na trave, a outra num chute de fora da área do Raniel, que raspou a trave também. Então o Vasco conseguiu 2 bons lances ali no primeiro tempo, mas não de jogadas trabalhadas, de lances esporádicos. Então o Ituano conseguiu se aproveitar dessas brechas aí na defesa do Vasco. O Vasco que dava muito espaço atrás, o Vasco que tentou todas as jogadas pelo meio, jogadas de criação pelo meio. O Vasco não tem criação pelo meio, não tem jeito. O Nenê hoje era quase um 3º atacante, na verdade um 4º atacante ali. Ele não se posicionou como um meia de criação, ele ficou numa linha de 4 atacantes, com o Eric, com o Raniel e com o Gabriel Peck. Então dificultou muito a criação do Vasco, que vinha do Yuri e do Andrei. Eles não são criadores de origem, então o Vasco ficou sem criação pelo meio, e as pontas do Vasco também são muito ruins. O Gabriel Dias não é um jogador que apoia, é um jogador de defesa, e o Edmar idem, também não apoia, é um jogador mais de defesa. Então o Vasco no primeiro tempo muito abaixo. O Ituano conseguiu fazer 1-0, poderia ter feito 2 num pênalti em cima do Neto Berola, não marcado. Foi pênalti, deveria ter sido marcado, não foi. O Vasco saiu no lucro no primeiro tempo, 1-0 Ituano. No segundo tempo o Vasco foi com tudo, mas desorganizado ainda. O Maurício Souza faz um trabalho muito ruim
A torcida criticou com razão. Ele colocou o Léo Matos ali no lugar do Gabriel Dias, depois substituiu o Edmar pelo Riquelme e o Juninho no lugar do Yuri Lara ali, para tentar mexer. Depois, um pouco depois, o Marlon Gomes entrou no lugar do Gabriel Peck, e a última alteração ali, na verdade, as últimas alterações foram o Marlon Gomes no lugar do Gabriel Peck e o Ignaldo no lugar do Eric. Essas alterações fizeram só o ímpeto do Vasco crescer, mas a organização do Vasco não melhorou. O Vasco continua um time muito desequilibrado no sistema ofensivo. Mais uma vez, o Vasco passou o primeiro turno inteiro sem um sistema ofensivo efetivo que desse uma dinâmica para o ataque do Vasco. Então o Vasco passa o primeiro turno inteiro com uma defesa forte, consistente, que levou o time a essa colocação. A partir do momento que o Vasco começar, e vai acontecer, Anderson Conceição já é desfalque para o jogo contra o Vila Nova, é preocupante. A partir do momento que começarem os desfalques no sistema defensivo do Vasco, como aconteceu no último jogo contra o Sampaio Corrêa, o Vasco vai sofrer, porque o Vasco já não tem um sistema ofensivo bom, e se o sistema defensivo não funcionar com todo mundo em campo, com todos os atletas titulares em campo, os reservas não suprem a necessidade, a altura. Vasco, mais uma vez, sem laterais de qualidade, titulares, os reservas mais fracos ainda. Então, o Vasco está com o elenco muito no limite, para não dizer que está abaixo do limite. O elenco do Vasco ali é enxuto pro time titular. Então, mais uma vez, o Vasco faz 19 partidas no primeiro turno, 35 pontos, fica na segunda colocação ainda, a 9 pontos do Cruzeiro, que termina sendo vencedor do primeiro turno, título simbólico, e o Vasco a 9 pontos do Cruzeiro, que praticamente já subiu. O Cruzeiro já é o primeiro clube classificado para a Série A. Então o Vasco vai brigar por essa classificação, está com 7 pontos de distância para o quinto colocado, que passou a ser o Tombense. Então o Vasco vai ter que sustentar no decorrer do segundo turno inteiro essa diferença, vai ter que sustentar essa gordurinha que criou no G4. O Vasco pode subir em quarto, pode subir em terceiro, não interessa, o Vasco tem que subir para a primeira divisão em 2023. Se o Vasco acontecer do Vasco não subir, vai ser uma tragédia, que eu não sei nem quais vão ser as proporções desse fato. Então o Vasco termina o primeiro turno, infelizmente, que o Vasco vinha bem na competição, o Vasco termina o primeiro turno em baixa, jogando muito mal, preocupando demais a torcida e tentando se reencontrar no segundo turno. O Vasco que hoje teve a apresentação do Alex Teixeira, uma festa enorme, com Casimiro presente, o Luva de Pedreiro também estava presente, e dentro de campo o Vasco não conseguiu corresponder à expectativa da torcida e dar um resultado positivo. Vasco que eu queria que jogasse bem e convencesse e vencesse, não faz nenhuma coisa nem outra, joga mal e empata com o time do Ituano, um time também muito fraco. Então o Vasco poderia ter saído ainda com resultado pior, já que o goleiro do Ituano entregou o gol ao Vasco. O Vasco não fez nada para empatar o jogo, o Vasco não produziu nada para empatar o jogo. Como eu falei, os lances de maior perigo do Vasco foram uma bola na trave do Nenê numa bola parada, um chute do Raniel de fora da área. O Raniel até teve uma finalização importante no segundo tempo, mas também foi um chute em cima do goleiro. Então o Vasco poderia ter saído com um prejuízo maior, conseguiu um pontinho, terminar com 35, no limite, porque eu achava uma pontuação muito boa para o Vasco, mas a gente fica com aquela sensação de que poderia ter sido melhor. Então agora eu vou partir aqui para as notas individuais de cada jogador. Eu vou passar aqui bem rápido pelas notas. O nosso goleirão, Thiago Rodrigues, hoje fez o que pôde, ele não teve culpa no gol, as bolas que foram no gol não foram muitas, porque o time do Ituano se limitou a fechar os espaços do Vasco e sair no contra-ataque. Então também não levou muito perigo nos chutes, os chutes foram bem defensáveis. Então o Thiago Rodrigues vai ganhar uma nota 7, o nosso Gabriel Dias vai ganhar uma nota 6, ele defensivamente ajudou bastante, por mais que a jogada tenha sido nas costas dele, não foi culpa totalmente do Gabriel Dias, faltou uma cobertura ali no lado direito de defesa do Vasco, no gol do Ituano. Então o Gabriel Dias nota 6, o nosso Quinteiro hoje, eu vou dar uma nota 5, não fez uma partida exemplar, poderia ter feito um pênalti bobo em cima do Neto Berola, não marcado pelo sistema de arbitragem, nem o VAR conseguiu identificar esse pênalti, por sorte do Vasco, que ele já tinha um cartão amarelo, poderia ter sido expulso e resultado num pênalti pro
time do Ituano. Então, nota 5 para o Quinteiro, Anderson Conceição, nota 6, um pouco melhor que o seu companheiro, mas também tomou um cartão amarelo bobo de reclamação, tá fora do jogo contra o Vila Nova, um prejuízo enorme para o Vasco. O Vasco que perde um jogador no seu sistema defensivo, é um Deus nos acuda. O Edmar, muito fraco, a torcida vaiou com razão, ofensivamente errou tudo, defensivamente não comprometeu, mas é um jogador que se espera que apoie também, de vez em quando, vá ao ataque e ajude o sistema ofensivo. Então, nota 5 para o nosso Edmar, tem que melhorar, o Vasco precisa de laterais. O Yuri Lara hoje fez uma partida burocrática, ele tentou armar o jogo, que não é a função dele, junto com o Andrei Santos, marcou a distância, poderia ter chegado mais junto aos jogadores de meio campo do Ituano, então o Yuri hoje eu não gostei, nota 5. O Andrei Santos, personalidade pura, esse moleque vai dar jogador, que eu falei, já é um jogador super importante para o Vasco aos 18 anos, imagino que esse moleque pode dar ao Vasco, pode amadurecer para o futebol, ele com 18 anos já faz isso, imagina quando tiver com mais experiência e mais rodagem. Então o Andrei Santos hoje, o melhor do Vasco, nota 8, muito bom jogador. O Nenê hoje, abaixo, bateu uma falta ali na trave, mas não conseguiu armar o time, fez uma linha de 4 errada ali na ofensiva, o Vasco ficou sem penetração, sem jogadas pelo meio. Nenê hoje, nota 5 também, uma partida bem abaixo. O nosso Eric, voluntarioso, correria, mas se posiciona mal, não tem dinâmica, mais uma vez, repetiu a dinâmica da partida contra o Sampaio Corrêa, muito fraco. O Eric não pode jogar no Vasco, nota 4 para o Eric. E o Raniel hoje fez o gol, é um jogador que ele não cria jogadas por mérito, ele é oportunista, ele está posicionado quando a defesa falha, e é o que tem que fazer minimamente um atacante, centroavante. Raniel hoje nota 5, fez um gol ali de empate, mais porque o goleiro entregou do que por méritos próprios. E os que entraram, o Gabriel Peck, eu não falei, o Gabriel Peck também, muita correria, não conseguiu dar a dinâmica de ataque que o Vasco queria, não conseguiu fazer triangulações, fazer jogadas de ataque, não conseguiu finalizar bem. Gabriel Peck também, nota 4, muito abaixo. Os que entraram, o Léo Matos fez pouco, não comprometeu na defesa, também no ataque não comprometeu, então não fez boas jogadas. Ele teve só um lance ali sozinho no ataque, que ele poderia rolar, fazer uma melhor jogada, selecionar melhor o jogador para finalizar. Ele resolveu rolar para trás, mas se posicionou ali para fazer uma boa jogada, então nota 5 para o Léo Matos. O Riquelme, que entrou no lugar do Edmar, se contundiu no final da partida, não conseguiu fazer muita coisa, nota 5 para o Riquelme. O nosso Juninho hoje também disperso, tentou algumas jogadas, mas ele não tem a dinâmica necessária, fez só uma boa inversão de jogo no final do jogo já para o Marlon Gomes. O Juninho também, nota 5. E o Marlon Gomes, que entrou no lugar do Gabriel Peck, eu vou dar uma nota 6, que tentou alguma coisa ainda, um jogador que mostrou que tem qualidade, tem domínio de bola, é habilidoso, nota 6. E o nosso Egnaldo fez um salseiro ali pelo lado esquerdo, não fez grandes jogadas, porque a defesa do Ituano hoje se portou bem, mas ele tentou, pelo menos foi chato ali no lado esquerdo, muito mais do que o Gabriel Peck em pouco tempo em campo. Egnaldo também, nota 6. Esse moleque também pode dar frutos bons para o Vasco na ponta. Então o Vasco, e tem o nosso Maurício Souza também, que hoje não mostrou a que veio ao Vasco ainda. A torcida do Vasco vaiou com razão, parece estar meio perdido. Às vezes que a câmera focou nele, ele parecia estar nervoso. E técnico, para ser técnico do Vasco, não pode mostrar nervosismo. Se mostrar que está sentindo a partida, vai dar problema. E o Maurício Souza hoje mostrou que ainda não sentiu o espírito ali de ser técnico do Vasco, não está mostrando ainda competência, é um técnico inexperiente, eu achava isso perigoso, está se mostrando muito ruim nos resultados para o Vasco. Conseguiu agora, nesses últimos jogos, a vitória contra o Criciúma, com o Vasco jogando mal também. Então o Maurício Souza, que abra o olho, a diretoria do Vasco já vai ficar de olho nele para os próximos resultados aí, de repente, se ele não conseguir trazer vitórias, já ser trocado. Então o Maurício Souza hoje, nota 3, muito mal o time do Vasco, sem criação, sem jogadas pelas pontas. Vasco hoje muito abaixo, preocupa muito a sua torcida. Então é isso, galera. O Vasco termina o primeiro turno na vice-liderança, um pontinho a mais do que o Bahia, 2 pontinhos a mais do que o Grêmio, um G4 ali, a princípio bem consolidado. O último colocado do G4 é o Grêmio, com 33, que está a 5 pontos da Tombense. O Vasco mantém 7 pontos de distância para o 5º colocado, que é o mais importante.
Eu falei que o Cruzeiro estava com 44 pontos, vou corrigir aqui, o Cruzeiro está com 41, é o campeão simbólico do primeiro turno e é um postulante aí quase definido como classificado para a Série A. Mais uma vez, a Série B, como eu falei, tem 4 campeões, os 4 que sobem, eu não faço questão de título. O Vasco agora, na próxima rodada, vai enfrentar o Vila Nova em Goiânia. Goiânia é um jogo perigoso, que o Vasco já não vai ter o Anderson Conceição, jogador importante no sistema defensivo, se não o melhor do sistema defensivo do Vasco como um todo. O Vasco que joga no próximo sábado, 16h30 também, no Serra Dourada, a princípio, a marcação do jogo. Vasco que vai ter que ir para o Serra Dourada para ganhar 3 pontos, não tem jeito, não dá para negociar, já que não conseguiu ganhar do Ituano em casa. Jogo perigoso, o Vila Nova que está na lanterna do campeonato, vai precisar vencer o Vasco, vai precisar somar ponto contra o Vasco vai ter que ficar de olho aberto aí contra o Vila em Goiânia. Então é isso, fecha-se o primeiro turno, o Vasco faz uma pontuação no limite do que eu esperava, 35 pontos, o Vasco vai para o segundo turno para se firmar de vez no G4, ainda não fincou os 2 pés, ainda corre um certo risco, o Vasco tem que buscar mais vitórias, o Vasco está rateando nessa reta final, rateou nessa reta final do primeiro turno, tem que começar o segundo turno com tudo e torcer para que o nosso cria Alex Teixeira consiga estrear o quanto antes. Lembrando que o Vasco necessita de reforços. Sem reforços, esse time não vai conseguir uma classificação para a Série A tranquila e pode correr risco de não subir. Então é isso, galera. Vamos torcer o que nos resta. Eu volto aí no decorrer da semana, caso ocorra alguma novidade, aconteça alguma coisa para o nosso gigante. Mais uma vez, se não se inscreveu, tá dando mole, se inscreve aí, tem conteúdo aí, não diário, mas tem conteúdo toda hora aí para vocês verem, uns cortes legais que eu faço, uns pós-jogo que eu gosto de fazer, que eu trago informações, trago opiniões, que é o mais importante. Então é isso, o Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Vila Nova, em Goiás, precisando vencer para se reabilitar. Então é isso, galera, saudações vascaínas sempre, fui!